Sejam bem-vindos a mais um Papo de Negócio. E aqui, como vocês já sabem, vocês já conhecem, nós contamos histórias de pessoas que estão mudando o mundo. Mudando primeiro o mundo dela, para depois mudar o mundo de outras pessoas. E hoje eu estou muito abençoado aqui nesse lugar, porque eu vou só ser simplesmente um cara que vai transmitir algumas perguntas, mas quem vai dar o show são três mulheres incríveis e você vai conhecer a história das três. Primeiro, é uma honra para mim hoje, no Papo de Negócio, poder contar com uma co-hoster linda, bela, maravilhosa. É a mulher que faz tudo acontecer, porque se não fosse ela, essa pessoa que vos fala não estaria aqui. Então, seja muito bem-vinda ao Papo de Negócio, minha linda Kátia Antunes. Obrigada. Prazer estar aqui, viu? Confesso que Bom, estou um pouquinho nervosa aqui, mas é uma honra estar aqui, poder estar com você, né? Eu vejo os suas entrevistas, podcasts, acho muito legal, muito massa. E é uma honra poder estar aqui, poder estar com mulheres que inspiram, né? Que são referências para mim, né? E eu acho que vai ser bem legal, hein? ah, vamos contar essa história, né, meu bem? E tô aqui com uma mulher incrível que nos bastidores já tive um briefing mais ou menos da história dela e vocês vão ficar impactados com o que ela vai contar para vocês. Se eu fosse você, eu já fazia duas coisas. Se inscrevia no nosso canal e pegava esse agora, pega esse aviãozinho aí e compartilha com pelo menos cinco pessoas. Cinco amigas suas, empreendedoras, pessoas que querem mudar de vida. Já compartilha. E depois você me conta se não foi incrível. Eu estou aqui com Luciana Andrade, idealizadora e CEO do Conad. Seja bem-vinda, Luciana. Muito obrigada. É uma honra para mim também estar aqui com pessoas assim maravilhosas, pessoas também que eu tenho muita referência e compartilhar um pouquinho dessa história, de tudo que está acontecendo, de tudo que vem acontecendo ao longo desses anos com a Luciane e com o Conad. É uma honra muito grande. Muito obrigada pelo convite. Bom, fique à vontade, você está em casa. Vamos contar essa história. E estou aqui também com uma pessoinha que Deixa eu eu só dar uma. admiro muito. A pessoinha é a versão feminina dele, viu, gente? Deixa eu entregar aqui. Depois vocês vão entender. É por isso. E a gente conversa às vezes, não vou falar conversas mais acaloradas, né? Mas é porque nós somos da mesma árvore genealógica. Eu estou aqui com minha irmã, Micaline Vitória, um excelente profissional, uma pessoa que vem transformou a vida dela, a vida da família dela, há mais de 22 anos como profissional e não tem nem linhas para falar o tanto de coisa que essa mulher já fez. Já muito bem-vinda ao Papo de Negócio, Micaline. Muito obrigada. Para mim, mais uma vez, como todos já disseram, é uma honra estar aqui, compartilhar a experiência de vida que eu tenho nesses anos que Deus me permite viver, ao lado também de mulheres incríveis. Sempre olhei esses podcasts e ficava, nossa, que vontade de fazer, né? De contar um pouquinho da minha história. E eu acho que vai ser incrível esse dia hoje. Esse episódio vai ficar realmente marcado na minha vida e na vida de todas e de vocês que estão aqui nos assistindo. E talvez a nossa experiência, o nosso propósito possa também incentivar vocês a continuar lutando sempre. Que bacana, e sem mais delongas, sem mais conversa, né, Luciane? Me conta aí, quem que é essa mulher, quem que é a Luciane e como surgiu o Conad? Então, vamos lá. A Luciane. A Luciane era uma menina muito sonhadora, que casou muito nova, filha de militar e filha também de cristãos, que teve assim uma criação muito, acho que muito certinha, muito rígida, né, por conta de tudo, né, meu pai militar, cristão. E eu casei muito nova, eu casei com 17 anos, com um homem bem mais velho que eu, 7 anos mais velho que eu. E durante esse período que eu casei, eu fiquei 5 anos casada dentro de um casamento que foi muito tóxico para mim. Porque se eu cumprimentasse as pessoas, eu era massacrada em casa, né? E eu sofri uma relação muito tóxica. E quando eu larguei dele, eu decidi não mais viver aquilo. E eu sou manicure, trabalho com unha, trabalho na área da beleza desde os 15 anos. Então eu tenho 25 anos de profissão.
e decidi não mais passar por aquilo ali. E conheci uma pessoa, um grande amigo, que um dia eu estava trabalhando e eu cheguei com meu braço roxo no serviço. E ele me perguntou, ele falou para mim, ele falou, me mostra onde que está escrito na Bíblia que mulher tem que apanhar de homem. Pancada. Se você me mostrar, eu como a Bíblia. E ali eu percebi que eu não precisava viver aquilo ali mais na minha vida. Eu não precisava daquilo para minha vida, porque a nossa criação é o quê? O casamento é um só pro resto da vida. Você tem que passar o que passar, você tem que passar pro resto da vida. E muitas das vezes eu fui conversar com as pessoas responsáveis pela nossa igreja, e uma vez lá era cooperador, né? Como Uhum. se fosse pastor. Ele falou pra mim, ele falou assim, foi a cruz que Deus te deu e você tem que carregar, porque senão você não vai pro céu. No- Eu falei, então você pega a minha cruz e fica com ela pra você, porque eu tô saindo. E eu larguei. Enfrentei pai, mãe, que eles não, assim, enfrentei não, porque meus pais não sabiam, minha família não sabia o que eu passava dentro de casa. Porque eu nunca contei. Porque a gente acha, né? Fala, nossa, minha família já tem os problemas deles, então pra que que eu vou levar mais problema? E com essa vivência, eu entrei num segundo casamento com esse meu amigo. Com ele eu tive 3 filhas. Tenho a Vitória, tenho a Gabriela e tenho a Fernanda. Minhas meninas têm 16, 13, 9 anos. E Caramba. hoje ele é meu melhor amigo, assim, ele é um grande amigo meu. Não estamos mais casados, mas realmente ele é uma pessoa maravilhosa, um pai exemplar. E a gente decidiu separar, porque a gente era amigo demais, né? E conheci o Pretinho. E o Pretinho é o Jefferson, é meu esposo, minha, minha base hoje, né? Tem 9 anos que nós estamos juntos, me ajuda a criar minhas filhas. Lá nós somos uma mãe e 2 pais, né? E eu continuei insistindo na área da beleza, sempre gostei de fazer unha. Eu sou radiologista formada, tenho curso superior de radiologia. Fiz até o 7º período de enfermagem, mas eu não gosto de ver o sofrimento das pessoas. Então, a área da saúde, que sempre foi meu sonho, eu descobri que não é para mim. Eu gosto de estar dentro de uma sala e eu sentar aqui com ela, fazer a unha dela, e ela me contar os problemas dela e eu tentar ajudar. E ela sair linda. E com os problemas, às vezes não resolvido, mas pelo menos desabafou ali naquele momento, sabe? E ao longo desse tempo, eu percebi que eu não acreditava na minha profissão. Que foi o maior baque, assim, quando eu percebi. E eu fazia cabelo, eu fazia depilação, eu fazia unha, eu fazia sobrancelha, e eu não focava em nada. Eu fazia tudo, mas não era nada com excelência. E um dia meu marido falou pra mim, ele falou, Lu, por que que você não foca só numa coisa? Porque você focando só em algo, você vai desenvolver aquilo ali com mais excelência. E o que eu mais gostava de fazer era unha. Então eu resolvi me especializar nisso. E fui buscar conhecimento. Eu queria conhecimento. Eu tenho sede de conhecimento, eu amo estudar. E comecei a buscar conhecimento, e me deparei com uma excelente profissional, que é a Tamires Gonçalves, né? E ela foi minha primeira mentora. E dali eu comecei a crescer. Só que eu descobri que tinha um mundo muito grande. Que a gente acha que Uberlândia é muito grande, mas eu descobri que o Brasil ele é muito maior. É muito Ô, louco. Lu, depois que você focou ali na unha, tem quanto tempo que você tá focada só na unha? Só em unha hoje tem 18 anos. Focada só em Só em unha, unha, que você falou que largou um tá. pouco de fazer de Só em tudo, né? unha Pra hoje tá sair com 10 anos, focada só em só na unha. unha. Só em unha. Hoje eu faço só unha já E tem. da onde surgiu essa ideia de Conad? O que veio Eu na sua descobri cabeça que o de... Brasil é muito grande. E eu comecei a. Porque, como eu fiz radiologia, tinha os congressos. Sim. Como tem congresso Uhum. Em de todas as áreas, marketing, né? congresso de médico, Uhum. congresso de odontologia, eu descobri que tinha congresso também voltado para manicure. Uhum. E eu comecei a chamar. Eu descobri um congresso em Goiânia. E eu comecei a convidar as pessoas para ir comigo. Aí a maioria das respostas que eu tinha era: meu marido não deixa eu viajar,
eu não tenho filho, não tenho com quem deixar minhas crianças, eu não tenho dinheiro para pagar uma hospedagem, Uhum. eu não tenho dinheiro para pagar uma caravana. Eu falei, caramba, mas como é que faz então? E eu queria que as pessoas vivenciassem aquilo ali que eu estava vivendo, porque é muito gostoso. Porque quando você está num congresso, você está ali com pessoas que querem ter o mesmo crescimento que você. Então, o ambiente, ele é propício para isso. Nossa, chega a Sim. arrepiar. O ambiente, ele te traz para isso, para crescimento profissional. Estão todas falando a mesma língua, né? Sim, entendeu? Então, eu queria trazer isso para elas. Mas como que eu ia trazer isso? Aí eu resolvi fazer um workshop para 20 pessoas. E esse workshop ele se transformou no congresso para 70. Que bacana. E esse foi o primeiro congresso CONAD. E eu nunca imaginei que o CONAD chegaria onde que ele chegou. Porque o CONAD hoje ele é nível Brasil. Vem caravanas do Brasil inteiro. Então, Vocês estão vários. quantas edições agora? São Nós aqui? estamos indo para a sexta edição. Sexta. Sexta edição. Sabe Legal. o negócio que eu vejo muito, é, já abreviou seu nome, nós vamos com ele até o final, tá, Lu? É. Nós vamos com o Lu até o final. Lu, sabe o que eu vejo? Você falou duas questões aí, que é primeiro o pré-conceito dessa profissão, Sim, assim como a profissão de cabeleireira. sim. Então, é o primeiro recado para você que está nos assistindo. Se você é manicure, nail designer, qualquer profissão que cuida de unha, ou cuida de cabelo, que é cabeleireira, primeiro, você não é menor do que nenhum médico. Você não é menor do que nenhum empresário. Você não é menor do que qualquer engenheiro. Pelo contrário, você está ali por igual e às vezes até maior, porque você, como o Alô falou, e eu tenho uma dentro da minha casa que ela faz da faxina do salão no começo até a contabilidade do salão. Ela faz tudo, então ela tem que saber um pouco de tudo. E às vezes a sociedade pré-julga essas profissionais, jogando elas em um lugar que elas mesmas acreditam que, não, não é para mim. Esses ambientes são muito chiques. Workshop, que palavra bonita. Conferência, gente, sair daqui e ir para um hotel em Goiânia é muito para mim. Não, eu quero só fazer minha unhazinha aqui. Né? Essa é Então, mais. é a primeira quebra de mentalidade que precisa ter, né, amor? Porque vemos isso direto, né? Nós começamos um trabalho numa época que era representar uma marca e, gente, era incrível quando você chega no salão e as cabeleireiras, elas não sabem o potencial que elas têm. Elas não entendem isso porque às vezes, você falou, às vezes até próprio dentro de casa, o marido não valoriza isso, né? Graças a Deus isso tem mudado, né? Tem. Quando a gente começou lá atrás, há 20 anos atrás, né? A gente era visto como uma profissão. O que sobrou é aquilo ali, então eu vou ali fazer uma unha, vou fazer Não cabelo. estudei, Não vou fazer estudei. Não unha. deu Não certo na estudei, vida, eu vou vou fazer unha. escova. Eu me lembro que quando eu falei para minha mãe, eu tinha em torno de 14, 15 anos, falei, mãe, ela, o que que você vai fazer? Eu falei, eu quero ser cabeleireira. Você tá doida? Você não vai ser cabeleireira? Cabeleireira fica em pé, trabalha muito, não sei o quê. E realmente naquela época era assim. Meu bem, só fala em que você é formada também. Radiologia. Temos muitas coisas em comum. Sério? Que legal. Sim. E aí, por meus pais não querer eu nessa profissão, não acharem que. E realmente era, né? Era o que sobrava ali, você atendia ali na frente de casa. Eu lembro que eu ia nos salões com a minha mãe e eu via que era um sofrimento. Aquelas mulheres em pé, descabelada, né? Infelizmente era assim, mas as coisas foram mudando, né? Graças a Deus a gente foi conquistando nosso Evolução muito espaço, grande. a gente foi evoluindo, as técnicas foram melhorando, a indústria do cosmético, né? Toda essa área da beleza é muito grande, então, assim, foi desenvolvendo em todos os sentidos, né? E a gente precisa entender que a gente está evoluindo como pessoa, a nossa profissão tem evoluído, assim como manicure também, né? E tantas outras dessa área da beleza, mas a gente precisa mudar a nossa mentalidade, né? Eu vejo muitas pessoas que têm muito potencial, que têm, que desenvolvem muito bem a técnica, mas não tem outras coisas, né?
o desenvolvimento pessoal, isso é tudo muito importante. Então, a gente precisa entender isso, né? Quando a gente fala da nossa profissão, hoje não é mais só dominar uma técnica, a gente tem que também caminhar por ter viés. outras habilidades, né? Eu falo que cabeleireira, manicure hoje não é só cabeleireira, a gente tem que ser psicóloga, a gente tem que ser fotógrafa, a gente Eu tem que acho que tem ser um curso técnico voltado para psicóloga, isso. embutido no curso para quem trabalha na área da beleza. Exatamente. Mas tudo tá na nossa mentalidade, né? Quando a gente põe na cabeça que a gente vai além, que a gente vai conquistar, a gente vai romper, né? Então, assim, é importante, né? A gente entender que tudo tá na nossa cabeça, na nossa mente. Sim. E eu falo pra Micaline, vamos dar um passo que as portas vão se abrir, né? Eu sempre falo Exatamente, o isso. universo em movimento. É, E falando em ambiente, né, que agora tá aí, domingo, né, dia 17, mas nós vamos contar um pouco sobre esse evento, o que que vai ter lá. Mas foram esses ambientes, né, Micaline, que te trouxeram para essa realidade, Sim. né? Eu lembro de ver você recebendo alguns convites, e Aham. alguns você aceitou, Outras outros não. não. O medo Então, me paralisou. me conta quem que é a Micaline, como nasceu essa grande mulher. Então, a Micaline, incrível, quando a Lu começou a falar, eu me vi nas palavras dela. E como que realmente o universo, ele junta pessoas com o mesmo propósito. Hum. E eu, agora, conhecendo cada vez melhor a Lu, eu me apaixono mais pela pessoa dela. E parecida com a história dela, eu também casei muito nova, aos 17 anos. E sempre gostei de andar arrumadinha. Sempre fui muito vaidosa. Eu mesma fazia minha unha, eu mesma limpava os meus pés em casa. E quando eu me casei e eu não tinha terminado o ensino médio, eu olhei pra mim e eu falei, poxa vida, o que que eu vou fazer? E eu não tinha o ensino médio, eu não trabalhava, tinha menino pequeno. Eu comecei da faxina, aí uma menina falou assim, nossa, faz a minha unha. E eu fui fazer a unha dela. E foi aonde surgiu a vontade de fazer unha. E a minha tia simplesmente falou assim: Micaline, por que que você não faz unha pra fora? Pensei, cara, é mesmo. E eu fui dormir com isso na ideia, na cabeça, né? E a Micaline, ela é muito sonhadora. Ela é muito determinada. E eu sempre fui assim. Quando eu era pequena, eu queria ser médica. Falava, eu quero ser médica, porque eu amo estudar, assim como a Lu, eu amo estudar. E aí eu falei, vou fazer medicina, não deu, casei nova, tive filhos, vou fazer unha. Falei mesmo, vou fazer. E fiquei martelando aquilo na cabeça. Dormi no outro dia cedo, eu levantei, peguei o meu filho, fui no primeiro salão perto da minha casa. E falei assim, moça, você tá precisando de manicure? quantos cursos você tinha feito? Nenhum. E atendia só gente da família, tá? Tá precisando de manicure? Tô. Você pode vir fazer um teste amanhã? A Eva, o salão da Eva, falou pra mim: Você pode fazer um teste amanhã? Eu falei: Posso. E eu fui, menina. Quando eu paro pra pensar a coragem que eu tive, eu falei: Gente, eu era muito doida, né? Muita vontade de crescer. E eu fui, fiz o teste, gastei 4 horas, gente, pra fazer um pé. Ela olhou pra mim e ela falou: Coitada dessa menina. E de lá pra cá, o meu propósito, a vontade de fazer unha era pra ajudar no orçamento de casa. Porque eu tinha um filho que não tinha nem um ano direito, eu tinha apenas 18 anos, não tinha o ensino médio formado, não tinha. Eu vou fazer o quê? Vou ficar fazendo faxina na casa dos outros? Não desmerecendo as faxineiras que são incríveis, né? Inclusive, hoje eu dei um dia muito exaustivo na minha casa. Falei, oh, Deus abençoe a vida de quem trabalha na área da limpeza. Uhum. E aí eu decidi, fiquei nesse salão por 9 meses. Depois eu fui trabalhar em casa, trabalhei a domicílio e fui vivendo. Nesses anos todos, que já são 22 anos de profissão, diz que eu sou manicure. E eu falo com muito orgulho. Hoje eu sou aquela que bate no peito, enche o peito e fala: Eu sou manicure. Tenho formações internacionais hoje. E em 2017, nessas indas e vindas de, vou parar de fazer unha porque eu não tô ganhando dinheiro, vou pro CLT. Mas a unha sempre estava ali, num biquinho aqui, num domingo, num sábado. E aí, em 2017, eu tive uma virada de chave. Eu decidi ser não só apenas uma manicure, mas ser a manicure. Aquela que gosta de estudar mesmo. E eu me botei a cara,
Busquei a formação de podologia. Assim como a Lu também falou que não gosta de ver as pessoas sofrer, eu queria estudar. Não tinha curso de manicure que supria aquela vontade de aprender que eu sempre quis. E eu sou daquela que eu até brinco com as minhas amigas, que é o desenho da Luna. Eu quero saber porque o gato mia. Eu sou dessas. Eu quero saber porque que a melancia é vermelha por dentro. Uhum. Eu quero conhecer do que é a unha formada, que tipo de fungos, tudo de forma mais profunda. E eu não encontrava. Fui para podologia. Na podologia eu vi um sofrimento que, querendo ou não, é um protocolo muito dolorido para o paciente. Uhum. E eu falei, cara, eu sou manicure, velho. Eu vou voltar a fazer unha. E em 2017 eu busquei a podologia, fiquei 2 anos e meio, terminei com muito custo, parei 2 vezes, voltei e busquei estudar. Na pandemia foi o ano que eu dediquei a estudar mesmo. Aí eu conheci vários profissionais. E a Lu, no evento dela, do CONAT, ela vai falar um pouquinho dele, foi onde ela me chamou para palestrar. Eu falei, você é doida? Você é Falou doida? Eu falei, Falou peraí, mesmo. deixa eu. Eu? Ela falou, é você. Você vai ensinar a tirar cutícula, porque em Uberlândia não tem ninguém que tira cutícula igual você. Falei, gente, essa menina é louca. Mas eu aceitei e fui. No primeiro, segundo No evento. segunda CONAD, edição. segunda edição do CONAD. Foram 2 dias. Lá, gente, eu conheci pessoas incríveis que mudaram a minha mentalidade muito mais. Na pandemia, eu dediquei a estudar. Em 2017, eu virei a chave. Na pandemia, eu estudei. A Lu me chamou para palestrar no evento. Durante a pandemia, Durante a pandemia, o CONAD foi. nasceu na necessidade de estudar durante a pandemia. Caramba. E Foi. aí eu conheci a Tamires, me apaixonei. A Tamires também, nós trocamos muitas A minha primeira informações. mentora. E aí foi assim, gente, de lá pra cá, do CONAD pra cá, a Lu me convidou mais uma vez. Eu falei assim, não, Lu, eu acho que eu não tenho mais pra oferecer. Ela falou, tem, você tem muito. E cada dia cada evento do CONAD, a cada curso, a cada formação, a cada congresso que eu participo, a Micaline, sonhadora, eu vejo que realmente eu posso mesmo. E a Micaline profissional é grata a cada evento que ela participou, a cada aluna que ela ensinou. E aí eu decidi ensinar pessoas e formei hoje mais de 1.000, transformei mais de 1.000 vidas. Hoje eu tenho uma que eu tenho um xodózinho por ela, que ela fez o curso com 14 anos comigo. Hoje ela tem o apartamento dela, ela tem o carro dela Legal. e ela fez tudo isso com unhas. Então, realmente a unha, a gente dá para ter carreira, dá para mudar vidas, dá para ter propósitos, visão de futuro. Ser manicure hoje não é mais como antigamente. A gente não pode ficar só na cadeirinha. A gente tem que voar. E o mundo tá aí pra isso. E você sabe o que é engraçado? Eu vendo um carinho contar a história, né? Quantas pessoas já passaram, e eu vendo um pouco da história do CONAD, né? São mais de 2.500 mulheres impactadas, né, com esse projeto, Lu. E vocês já passaram na cabeça de vocês que, primeiro, né, é dom, né? Eu acho que isso é dom, né? Tanto para Lu como para... Porque 20 anos, 22 anos, 18 anos, igual a Lu falou, 10 anos fazendo a mesma coisa e remando contra a maré, porque é de fato Literalmente. as pessoas que se destacam, né? Tem um ditado que meu avô sempre contava aquilo, né? O prego que se destaca é que vai mais tomar martelada. Com certeza. E empreender no Brasil é isso. Empreender no Brasil é estar disposto a tomar pancada, mas tem algo que move para, mesmo com as pancadas, vocês continuarem. Qual foi? Você falou que 2017 teve a virada, a Lu falou que passou por um casamento, por situações muito difíceis, mas mesmo assim você manteve o ritmo. E vocês duas contaram que teve uma mola propulsora aí que foram o desejo de ajudar, mas que esse desejo de ajudar com as dificuldades às vezes é tirado, e você teve outra pessoa que te impulsionou de novo.
Isso me dá uma característica comum das pessoas, que pessoas precisam de pessoas, Sim. seja para ajudar ou para ser ajudado. Karine falou de um nome e Lu, você já falou de um nome, mas o que que move a Lu até hoje a continuar, mesmo com a dificuldade, a continuar sabendo que o Conad vai mudar mais 2.500, mais 2.500, mais Amém. 2.500. O que que te faz continuar? Eu acho que a vontade de transformar, eu acho que eu acho que é o que mais me move a continuar, a vontade de transformar. Porque você vê nas pessoas a sede tão grande de conhecimento, de mudar vidas. É igual eu te falei, o Conad ele já mudou muitas vidas. Tem uma história que ela me move muito. Uma moça que veio do Rio de Janeiro. Ela chegou aqui toda roxa. O marido dela bateu nela para ela vir pro Conad, achando que ela estava atrás de homem aqui, mas ele bateu nela para ela não ficar com ninguém. E nós temos uma parceria com a Polícia Civil e a Polícia Militar, né? Inclusive, eles sempre levam palestras para o Conad. Contra o feminicídio, contra Violência a violência doméstica. doméstica. E no Rio de Janeiro tem um projeto que quando ela chegou, que ela contou a história, nós colocamos ela em contato com uma policial que dá esse suporte para nós. E eles entraram em contato com a polícia de lá para poder dar esse suporte para ela quando ela voltasse. Lá eles têm um suporte. Porque muita gente fala, quando eu falo que eu quero mudar vidas, eu quero que essas manicures entendam que ser manicure é um orgulho. Eu quero que elas entendam que ser manicure é levar a vida delas adiante da forma que elas quiserem. Elas têm condição de ter um apartamento, elas têm condição de ter um carro, elas têm condição de manter a casa delas, elas têm condição de colocar os filhos na escola. Mas quando eu falo dessa forma, tem pessoas que entendem que eu quero destruir relacionamentos. Não, eu quero fortificá-los, Uhum. entendeu? E ela é um grande exemplo, porque essa manicure ela voltou para o Rio, lá tem um projeto. Esse projeto, o que que eles fazem? Ele dá duas opções para o homem, para o marido que espanca a mulher. O que que você quer? Você quer ir para a cadeia e ser preso? Ou você quer ir para o lugar se tratar? E ele decidiu ir se tratar. Como tem o vício da droga, o vício do alcoolismo, o vício do cigarro, ele decidiu se tratar. E ele se Que tratou. incrível, não Ele se sabia. tratou, ele se tratou. Ele voltou, eles se casaram e eles vivem hoje uma vida totalmente diferente. Hoje os dois, a gente assim procura não falar sobre religião, mas acaba Sim, que não tem como, sim, porque Deus é o que nos move, isso aí. entendeu? E hoje os dois estão servindo a Deus juntos. Ele com a mudança real, porque ele vive, é um tratamento que ele vai fazer pro resto da vida dele, não bater em mulher, entendeu? E eu passei por isso. Então a transformação, ela vai muito, igual eu falo, o Conad, ele vai muito além de unhas. Ele é sobre transformação de vida, sobre transformação de propósito, né? E o maior propósito que a gente tem é essas mulheres entenderem isso, que elas não precisam se dar o desprazer de viver uma vida que não é para ela. Deus tem algo muito maior. Até porque, né, Lu, o conhecimento hoje, por conta da internet, ele é muito fluido, é fácil, né? Hoje nós temos a IA, que eu posso perguntar qualquer coisa para ela, ela me responde. Pensando, eu como manicure estivesse começando agora, como captar clientes, como fazer isso, melhore essa foto. Então, se a gente for analisar aqui, o conhecimento hoje ele é muito mais viável, acessível. Porém, estar ao lado de pessoas que enxergam além da profissão é que é o importante, que é a chave do negócio. E o Conad, ele não é só levar o conhecimento, né? Não. Ele é juntar propósitos, pessoas que, através das unhas, mudam a casa
a realidade financeira do lar, mas que também elas podem ser o que quiser. Se elas quiserem ser donas de esmalteria, se elas quiserem ser instrutoras, se elas quiserem ser apenas aquela manicure que atende a vizinhança, mas que através dos atendimentos dela, ela muda a vida A das a clientes. própria realidade dela também. Então é muito além, né? É um conceito, e aí nós vamos para o próximo ponto, eu quero provocar vocês, mas a gente fala muito sobre isso lá em casa, né, meu bem? Hoje, antigamente tinha, em relação ao conhecimento, era a dificuldade, né? Eu sou nordestino, eu vim para cá muito novo, né? Nós somos. Nós somos, né? Nossa mãe é, meu avô, mas lá até hoje ainda é muito difícil o conhecimento. Tá mais fácil por causa da internet, mas nós tínhamos que andar distâncias para ir para a escola, a pé, de bicicleta, e até hoje é assim. Então, a desculpa antigamente era, é muito longe uma biblioteca. A desculpa hoje é, gente, mas é muita informação, né? Aquilo que era escasso, hoje é abundante, né? Tem abundância. Mas nós esbarramos na mesma desculpa de antes e do depois. A busca da pessoa por querer mudar de vida. Porque, gente, tem histórias antigamente, tem histórias de hoje, que mesmo distante, a pessoa não tem internet, a pessoa está longe da escola, e tem um menino lá na nossa região, nordestino, que ele passou em 6 faculdades nos Estados Unidos, e ele pôde escolher qual que ele poderia ir, e ele andava 30 quilômetros para estudar todos os dias, a pé. E ele passou. Então, é uma desculpa, né? Então, como a Mikaline falou, é o querer, né? E a Mikaline falou assim, sobre IA, sobre tecnologia, sobre a IA pode fazer uma foto, e esse dia nós estávamos falando sobre isso, né? E a gente treinando a nossa IA lá em fazer alguns prompts, e a Kátia, não é difícil falar esse nome, né? Assim, a Neiva falou Não, você assim, vai conseguir, você vai conseguir. a nega falou assim, amor, mas como fazer, né? E aí ela começou a fazer, e conta, amor, hoje se você consegue viver sem uma tecnologia para te ajudar. Não, mas quero abrir aqui até um parênteses, né? Nessa questão de muita informação, e aí a Micaline às vezes comenta, nossa, parece que todo mundo faz tudo muito igual e tal. Só que a gente tem que entender que as pessoas vão se conectar com a gente, né? E às vezes eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, eu já passei, né? Nossa, mas minha agenda tá vazia, nossa, mas fulano tá desse jeito, parece que eu não consigo romper. E a gente precisa entender que as pessoas vão nos escolher, não, às vezes não é tanto, nem é sempre pelo nosso trabalho, claro que é muito importante, mas as pessoas vão se conectar com a gente de alguma forma, com a sua história, com o seu jeito, né? E é importante a gente entender isso. A gente não pode se colocar no lugar de que, eu sou menos do que fulano, e se comparar. Eu acho que a internet hoje pode atrapalhar nesse sentido, né? Nossa, mas fulano faz isso, fulano faz aquilo. E nós somos únicas, né? A forma que eu trato a minha cliente, ela vai se identificar comigo, né? Então a gente precisa entender isso. E aí vem tantas questões, né? A gente se curar, a gente entender isso, a gente entender que nós temos o nosso jeito, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de agir, e as pessoas vão se conectar com a gente, né? Isso é muito legal, isso é muito importante a gente entender isso, Sim. Muito. né? E diante dessa conexão, diante de tudo isso que a gente está vivendo, o que vocês acham? E aí para vocês três, porque ainda, Mikaline falou assim, eu tenho orgulho, a nega fala que eu tenho orgulho em ser cabeleireira, você fala, eu tenho Sim. orgulho em fazer o que eu faço, porque ainda existe tantas pessoas que têm vergonha de falarem que são manicures ou que são cabeleireiras. Eu acho que elas não entenderam ainda a grandiosidade de ter orgulho da sua profissão, porque ainda, ainda tem os preconceitos. A manicure, a cabeleireira, a profissional que não deu certo, a pessoa que não conseguiu estudar, que não conseguiu fazer uma faculdade. Peraí, montou um bairro novo.
Toda vez que monta um bairro novo, quantas manicures aparecem? Um monte. Por quê? Porque Ah, é a eu não. necessidade do bairro. Não. Às vezes a pessoa nunca pegou no alicate na vida, mas ela não tem como sair dali para poder ir trabalhar em outro lugar. Ela começa a fazer unha. Que foi o que aconteceu comigo, E comigo também, né? Uhum. entendeu? Uhum. Só que depois as pessoas têm dificuldade de buscar o quê? O conhecimento. Então, Até acho pelo que próprio preconceito mesmo de buscar. Não, mas para fazer unha nem precisa disso tudo, Uhum. né? Eu já escutei de alunas. Nossa, mas você vai pagar um curso para fazer unha? Não, você vai lá no YouTube, Você você mesmo aprende a faz, tirar né? cutícula, né? Mas eu acho também que vai muito além disso, do preconceito e tudo. Tem muitas pessoas que têm feridas emocionais e elas mesmas não acreditam nelas, né? Eu acho que também pode ser por isso, assim, na minha concepção, eu acho que é isso. Não é por ser manicure, cabeleireiro, enfim. É qualquer profissão onde a pessoa mesma, ela não se curou, ela não tem essas questões dentro dela resolvidas, isso pode travar ela de alguma forma, né? Então, acho que é mais por aí. Não tem muito a ver com a profissão. Hoje não, antigamente sim, mas hoje eu acho que isso já se quebrou bastante, já caiu por terra, né? Mas a pessoa que não acredita nela, a pessoa que, talvez por uma decepção amorosa, problemas emocionais com os pais, tudo isso mal resolvido, a pessoa não consegue romper em nenhuma área, né? E a E profissional, começa no início, como vou citar o meu exemplo, eu acredito que é o exemplo de muitas mulheres do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Ah, não terminei o ensino médio, nossa, eu vou fazer o quê? sim, Porque eu comecei assim. uhum, Então, eu acredito que a minha crença limitante sim, começa do meu começo. sim. E para que eu possa quebrar isso, foi muito tempo, E a porque gente eu só tive a carrega, virada de chave em 2017. sem falar que a gente carrega muita coisa lá de trás, da nossa infância, vem na nossa adolescência, e a gente vai e carregando tem as tudo isso. expectativas também que você traz dos seus pais, né? Sim, Ai, meu pai e vai minha muito mãe além, né? espera que eu vou ser isso. Aí, de repente, você é igual, eu era radiologista. Cheguei no meu pai e falei, vou ser manicure. Meu pai quase Ó, surtou, Uhum. o Como queijo assim, né? Você caindo. estudou, você entendeu? formou. Mas isso, e no CONAD, agora puxando um pouquinho para o CONAD, tudo isso foi, não, eu quero montar o CONAD desse jeito. Assim, agora na sexta edição, ou você foi, a cada edição que foi passando, você foi ouvindo as participantes e você colocou uma pessoa de inteligência emocional, uma pessoa que traz conhecimento, uma pessoa que vai Uma fazer técnica. conectar, uma pessoa técnica, a prática. Como que você foi montando isso e isso foi nascendo ou você já tinha mais ou menos um levantamento que você queria do CONAD? Assim, cada edição a gente tenta melhorar, né? Óbvio, né? Aham. O CONAD ele teve 5 edições, mas desde a primeira edição a gente sempre trabalhou a inteligência, não, a inteligência emocional. Desde a primeira edição a gente quis trabalhar o emocional das pessoas, As crenças limitantes. sempre. Então, na primeira edição eu levei uma terapeuta para poder trabalhar isso dentro delas. A segunda edição nós levamos novamente. Na terceira edição eu conheci a Tuane. E a Tuane ela veio com uma pegada de levar elas lá na dor, Uhum. lá atrás, lá naquela dor de criança. Eu, quando era criança, gente, eu queria ser de Avião? piloto de jato, Ah, de guerra. Juro, eu sou filha de militar. E eu ainda falava para minha mãe, eu vou passar com meu jato aqui em cima, vou parar e vou buzinar. E depois eu vou embora. Eu falava isso pra minha mãe. Então, assim, e a gente trabalha o emocional das pessoas, porque quando chega no evento, uma quer saber mais que a outra. Sim. A gente sempre bate muito nisso. Mas antes de começar o CONAD, a gente coloca todo mundo por igual. A gente trabalha elas e para elas entenderem que está todo mundo ali pelo mesmo motivo. Todo mundo ali está tentando melhorar a sua vida profissional, a sua vida pessoal e a sua vida financeira.
E outras áreas muito além. Então, assim, desde o primeiro a gente vem trabalhando emocionando essas pessoas que participam do CONAD. O CONAD, ele deu uma parada na 5ª edição, porque eu percebi que eu estava precisando ser cuidada. Importantíssimo. Não tem como você cuidar do próximo se você não cuidar de você. E eu cheguei no ponto, isso eu não tô falando de porque eu estava muito obesa, mas não é sobre gordura, é sobre o que estava causando aquilo ali. Eu cheguei ao ponto que eu cheguei a 135 quilos. Caramba. Eu tropicava na subida, eu rolava. Gente, é sério, a gente ri, mas é muito sério, Hoje ri, né? né? E quando eu decidi, falei, peraí, eu preciso parar e cuidar de mim. Eu falei, não vai ter CONAD mais. A gente surtou. Falei, como assim não vai ter CONAD mais? E todo mundo achou que era brincadeira. Eu achei. E era muito sério. Acharam que era marketing para vender ingresso. Hum. 2 semanas antes do CONAD, eu anunciei, não vai ter mais CONAD, acabou. E aí eu parei para cuidar de mim. E hoje a gente está voltando com outra pegada, porque hoje eu me tratei, cuidei do meu psicológico, cuidei do meu coração, porque eu precisava voltar a acreditar em pessoas. E eu passei por um período que eu deixei de acreditar nelas. Mas assim, falando sobre o CONAD, o que que o CONAD é? O CONAD, ele trata vidas, ele trata de pessoas, pessoas precisam de pessoas. A gente mostra para as profissionais que estão lá que não precisam ficar apegadas em marcas, porque existe um leque muito grande de marcas no mercado, mas que elas precisam se profissionalizar e entender o que elas estão usando em mesa. Nós falamos de diversos tipos de técnicas, cada evento é diferente do anterior. Sim. Trazemos pessoas maravilhosas, né? Micaline é uma delas. E esse ano nós fomos além. Esse ano nós estamos trazendo uma cientista. Que é maravilhoso. Uma cientista. Nós temos na nossa área de unhas um cientista chamado Doug Chon. Ele escreveu um dos maiores. 3 livros. Dr. Dolchon, né? 3 livros. É o maior estudo que existe hoje no mundo sobre unhas. E ela foi o braço direito dele. Nossa, que E massa. ela está no Brasil e ela está vindo agora para a 6ª edição. Eu quase surtei, porque já estava com o cronograma pronto, palestrantes tudo certo. Liguei para a Micaline desesperada. Eu fiquei mais ainda, né? 7 horas da manhã ela me liga, fala, Luciana, eu tô indo para Uberlândia para o seu congresso. Caramba. Quinta-feira de semana passada. Essa mulher, ela faz parte de uma faculdade no Reino Unido chamada Nile Knowledge, que é toda a formação é formada por esse Dr. Doug Chon, que é o cientista que faz os livros de unhas. Todos os cosméticos voltados para unhas têm como base todos os estudos e os artigos científicos que ele publica. Então, ele viaja o mundo inteiro. Ele veio para Belo Horizonte ano passado. Sim. A Dani é o braço direito dele, né? Sim, ela é o braço direito E dele. aí ela vai vir para cá A Dani Bailey. ter um pouquinho dele. Então, assim, nós manicures é tipo como se fosse. Como que eu posso dizer um exemplo? No futebol tem o Neymar, tem o Messi, né? É como se fosse o Pelé. O Pelé. O Dr. Doc é como se fosse o Pelé e a Dani é a embaixadora dele. Que legal. Entendeu? Caramba, e são nesses movimentos, gente, que eu, de um tempo para cá, nós tivemos uma experiência juntos sobre como mudar a mentalidade em eventos, Sim. né? E desses eventos para cá, eu mudei. Uhum. Eu quero estar em todos os eventos que for possível, né? A nega lá em casa, ela Congressos, sabe, congressos, convenções, convenções, workshop, Isso muda a reuniões. vida da gente. Porque você sai de uma bolha, né? Nós vivemos cada um em suas bolhas e não está errado, tá tudo. Só que para você melhorar a sua mentalidade, você tem que ir para uma bolha onde a maioria das pessoas, se não todas, ela tem que estar num nível de QI bem maior que o seu. Porque é como eu convidei vocês para vir aqui no podcast.
A hora que vocês chegaram no portão, a hora que vocês bateram no portão, vocês não tinham noção de que tinha aqui dentro. Exatamente. Vocês abriram o portão, a hora que vocês abriram a porta, vocês viram, nossa, aqui tem vários ambientes. A hora que vocês entraram aqui dentro, vocês viram como que é a estrutura. Então, para você, gente, visão, você só consegue ter em alguns momentos específicos. Primeiro, você consegue ampliar a sua visão lendo um livro, aí você amplia a sua visão. Mas por quê? Porque alguém escreveu. Você Uhum. consegue ampliar a sua visão com outra pessoa te contando, que aí você consegue imaginar. Ou você consegue ampliar a sua visão estando em ambientes diferentes. Tem uma questão lá em casa que a gente preza muito com os nossos filhos, que é todo mês eu quero uma experiência nova com meus filhos. Todo mês. Qualquer experiência. Então vamos fazer experiência gastronômica, de lugares. Né? No aniversário da nossa filha ano passado, nós levamos ela para um acampamento. E fomos lá, cachoeira, né? Nosso menino Foi. choveu, jogando barro. Esse nosso filho esse ano, vamos jogar boliche. Porque eu tenho comigo isso, que para você dar o próximo passo, porque ninguém dá o passo no escuro se não for algo muito direcionado por Deus. Uhum. Porque isso é fé. Mas a maioria de nós, né, a maioria dos nossos passos, você precisa enxergar. Uhum. E você, só que às vezes você pode enxergar com a visão do outro. Então, cara, vamos. Cara, dá certo, eu acredito. Amor, vamos. Eu acredito. Vamos, vamos. Mas você está acreditando no outro. O outro teve a visão. Você só está indo no bar com ele. Então, esse relacionamento, esse movimento que vocês fazem é muito importante para tirar essas pessoas, essas mulheres, do ambiente que é um ambiente natural, que é essa profissão. Ó, se vocês não me contam, eu nunca ia saber que existe um cientista que Estudo de unha. estuda para. E é muito lógico isso, não é? Se nós temos tratamentos médicos para cuidar da unha, tem que ter alguém que tem embasamento técnico científico disso. Mas como a gente não está no mundo, você não sabe. E a gente só consegue saber com vocês. E parece que não, mas já passaram 45 minutos, tá, meninas? Então, para nós caminharmos para o final. Só falar assim, um ponto importantíssimo sobre o evento, né? Aqui em Uberlândia é muito grande. Uberlândia é uma cidade enorme. Uberlândia é uma terra muito fértil. Nós temos muitos profissionais, cabeleireiros, manicures. Só manicures são mais de 8.000 8 hoje mil, pensa, em é muita. Uberlândia, Catalogadas. catalogadas. Com meio aberto, não. Só catalogado. Catalogadas. Catalogada só. Aí você pensa, Muita coisa. 8 mil pessoas. Como não ter um evento dessa magnitude que conecta profissionais? Porque a gente se conecta com a nossa cliente, mas aquilo ali vai ficando limitado para nós. Eu preciso me conectar com uma pessoa que pratica o mesmo que eu pratico. Sim. E eu tenho certeza que deve ter também eventos de cabelo, né? Só que Sim. a gente não fica sabendo. Então, o CONAD, eu falei nessa semana nos meus stories, falei, se você não for, você vai perder a oportunidade de talvez uma palestrante mudar a sua mentalidade. Vai ser Às vezes uma palavra É. que vai ser dita, vai mudar. E valorizar a Lu, cara, que é uma pessoa corajosíssima, que falou, vou botar a banca nesse trem, vou botar a cara e vou fazer acontecer. E a gente compra a ideia dela, porque ela tem umas ideias bem doidas, e aí a gente vai, gente, vamos Vai indo. todo mundo atrás. É. É da visão. É a visão. É a visão. E além do CONAD, deixa eu só entender agora como é que funciona a estrutura, porque aí minha cabeça de estratégia já vem bolando um monte de coisa aqui, né? Além do CONAD, vocês têm outras reuniões anuais? A gente vai estar tendo agora. Eu voltei com o CONAD, mas com outra pegada. Uhum. Nós já tivemos uma reunião, a Micaela infelizmente não pôde estar presente, mas a gente se reuniu numa pizzaria para uma conversa, para trocar ideia, trocar estratégia, né? Mas a gente quer fazer uma reunião com todas as profissionais de unha no final do ano, fazer um encontro, né? Isso eu nem tinha comentado com Eu ninguém. tô sabendo De agora. primeira Tá mão. sabendo de primeira mão Só para aqui. você que vai assistir até o final o Papo de Negócio. A gente quer fazer um encontro de manicures aqui em Uberlândia, né? E quem sabe abranger isso aí, né, para todas as pessoas da área da beleza, fazer um encontro bem legal. Ah, E que tem vários bacana. empresários também querendo participar, né, desse encontro.
Importante, né? Já, Muito. a gente tem muito o que conversar, Lu. Tem umas ideias Mas aqui. assim, para finalizar a questão do CONAD, Uhum. esse CONAD ele tá vindo diferente. Sim, deu pra perceber. Igual as meninas, as profissionais. Vou abrir isso aqui agora, só o pessoal que já comprou ingresso sabe disso. A nossa roupa é all black. Elas vão todas vestidas de preto, Chique. empresárias maravilhosas. Elas fez o check-in aqui, do lado de cá vai ter um painel, um fotógrafo esperando elas para poder fazer um ensaio fotográfico profissional, para elas estarem postando nas suas redes Caraca. sociais, Legal. entendeu? A gente quer realmente mudar a mentalidade delas, sabe? Tem Eu acho várias que vai mudar a empresas. minha, viu? Eu acho que eu vou sentar na cadeira de congressista e não de palestrante. Então, assim, várias empresas estão investindo na ideia, né? Tem uma empresa que está trazendo aí, isso aí eu não posso contar. Isso aí depois a gente marca de novo para poder contar. Mas está trazendo um evento para Uberlândia, em parceria com o Conad também, para estar tipo Neil Camp. É. Então, assim, é uma coisa grande que está vindo, mas o Conad ele veio realmente para mudar, para transformar. E lá vai ter, dentro de técnicas, vai ter manicure tradicional, manicure russa, manicure combinada, a famosa são muito- Hardy. Gente, são muitas técnicas. Para quem não é do mundo das unhas, você que está aí no papo de negócios deve estar pensando, meu Deus, essas mulheres estão. Mas no mundo das unhas são muitas É um leque técnicas. muito É um leque grande. muito grande, Tem gente que fala assim, vou fazer alongamento de unha. Ai, você faz fibra de vidro? né? Muita Não é coisa. fibra de vidro, gente. Fibra de vidro é só uma técnica. É muita Né? coisa. É um leque muito grande. Então, dentro de sistemas tem gel, tem acrílico, tem poligel. Dentro de técnicas de alongamento, tem fibra de vidro, tem os moldes russos, tem os moldes F1. Enfim, se a gente for ficar falando, a gente vai ficar até Vai amanhã, muito né? longe. Ó, e só pra gente. A última, eu quero de vocês três essa resposta, porque eu já percebi que vocês três passaram por isso. Existe um negócio no mundo da beleza, um estereótipo, que é a beleza comparativa. Sim. Né? Que as mulheres. E você falou isso, você chegou a 130 quilos, você precisou parar para estudar. A Micaline já passou por alguns momentos de autoestima baixa. A Negra também já teve esse momento. E hoje eu vejo que vocês três têm muito isso. Que vocês precisam cuidar de vocês. Só para finalizar, para ir, né, para a gente ir para os 10 minutos finais, que tem um temperozinho aqui no final, mas queria que vocês comentassem o quanto vocês enxergam isso importante de vocês estar bem com vocês, com o corpo, mente, autoestima estando alta, para que o negócio de vocês prosperem. Como foi isso para você, Kátia? Como aí cada uma fala um pouco como foi depois dessa transformação que vocês tiveram? Olha, eu acho que é o que ela falou, né? A gente tem que estar bem para proporcionar isso, né? E a gente vende beleza, a gente vende bem-estar, a gente vende a mulher estar bem produzida, bem arrumada, né? Acho que a maioria das mulheres, né? E a mulher que não faz isso tem problemas emocionais ali, eu acredito muito nisso. Então é muito importante a gente estar bem, né? Isso para mim é primordial. Eu levanto cedo, a primeira coisa que eu faço, eu vou na academia todos os dias, por mais que tem dias que é difícil, mas eu vou, porque eu preciso disso. Eu preciso estar bem, eu preciso estar fisicamente bem, porque o nosso trabalho é exaustivo, né? Tem essa parte física. Eu preciso estar bem emocionalmente na minha casa, com os meus filhos, com meu marido, para poder transmitir isso. E isso é desafiador, né? Eu acredito que para todas. Então, eu quero aqui incentivar, né, vocês que estão nos assistindo. Cuide de você, né? Olhe para você primeiro, vê como que você está, como está seu coração, como está sua mente. Cuida de você. Entenda que há momentos de parar, né? A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E às vezes o tempo é de parar, E não né? é vergonhoso. Não é, de jeito nenhum. Às vezes é tempo de parar, de olhar para si e sacudir a poeira, alinhar o que precisa ser alinhado e continuar, né? Porque todos os dias nós vamos enfrentar desafios em todas as áreas, né? Mas eu vejo que o nosso interior, o nosso coração, a nossa mente tem que estar preparado para que a gente seja também, né, esse canal, né? Para que a gente seja pessoas que vão transmitir isso, né? Que o Sim. nosso maior propósito é isso. Não só ali embelezar as mulheres, mas
falar das nossas experiências, né? Eu acredito que você, Lu, já teve essas experiências, né? De contar do que você passou, né? Eu acredito que Deus usa isso para que você possa curar outras mulheres, né? Então, entender isso também, que esses momentos ruins que a gente teve, de momentos de dor, de luta, é para que isso seja usado, né? Para ajudar pessoas que passam pela mesma situação, Sim. né? Então, eu acho que é isso. A gente precisa estar bem, precisa olhar para nós, para que depois a gente possa transmitir isso, né? Que a gente possa ser esse canal É. para outras mulheres. Falando nessa parte da estética, é muito importante, porque tudo que é belo atrai. E eu digo não só da mulher, do homem também. O homem também precisa se cuidar. Inclusive, gente, eu já tive várias ideias. Gente, tem que ter um salão de unha e botar só para homem? Por que homem não pode fazer unha? Né? Vamos pensar aí, vocês aí do papo de negócio. Montar um salão só para homem com tirar cutícula ali para os homens que eles merecem. Mas tudo que é belo atrai. E a gente cuidar de nós mesmos, eu passei por isso muito. Eu acabei também, junto com a Lu, não na questão de peso, mas a questão da saúde. O médico virou para mim e falou assim: Olha, é, será que você vai chegar até os 52 anos? Porque assim, eu tenho um problema na lombar, que é uma estenose lombar, e ele falou assim: Você vai parar na cadeira de roda, porque eu não queria fazer academia. E aí eu me vi na necessidade de ter que fazer academia, cuidar do meu intestino. Gente, eu tive tantos problemas que eu tava parecendo uma senhora de 80 anos. Eu só tinha um corpo de menos de 40. Mas a minha saúde física era de uma velha de 80 anos. Eu acho que nem as velhas de 80 anos tinham a saúde que eu tinha. Problema de intestino, enfim. E eu tive que me cuidar, parar, me cuidar, olhar para mim, me sentir bem comigo mesmo. E as unhas, cílios, cabelo, isso faz parte de nós mulheres. Tem dia que você não tá bem, você simplesmente vai lá, lava um cabelo, pinta as unhas. As minhas clientes, é o que eu mais escuto na minha mesa. Nossa, eu não tava com depressão, eu só precisava fazer as unhas. É. Então, é isso. Para que eu seja canal de bênção para a vida do outro, é como um rio. O rio, ele só flui se o leito estiver limpo. Se o leito estiver assoreado de terra, de emocional doente, o rio ele não vai fluir, vai até a água secar. Uhum. Ele não vai mais ser canal ali. A gente vê muitos exemplos aí, né? Então, o rio ele vai secando, vai secando, vai secando a água. Por quê? Porque vai entrando aquelas imundícias. Quando eu falo imundícias, são as nossas dores. Uhum. E às vezes é preciso parar. Olha, pera, eu tenho que me cuidar. Mas cuidar porque nós somos corpo, mente e espírito. Sim. Como eu não vou cuidar do meu corpo, cara? Homens, cuidem das unhas dos pés, por favor, né? Mulheres, né? Façam ali, vai lá, passa um batonzinho, um rímel, acordando, escova o dente, primeira coisa que faz. Gente, isso é magnífico. Não é o essencial, mas faz parte de nós, porque tudo que é belo atrai. E não é arrumar pro outro, né? E É não é arrumar arrumar pro pra outro, é si. pra nós. É pra si. Uhum. Enquanto eu tentava me adequar ao outro, não estava dando certo. Eu só fui cuidar da minha saúde, cuidar do meu psicológico. Eu entrei numa depressão muito difícil. Fui entender que eu precisava parar e cuidar de mim quando eu entendi que eu precisava daquele ali pra mim, porque eu tenho 3 filhas. Eu tenho 3 filhas. Eu quero ver minhas filhas crescer. Se eu quero ver minhas filhas crescer, então eu preciso cuidar da minha saúde. Então eu comecei a cuidar. Qual que era a opção que eu tinha? Fiz dezenas e dezenas e dezenas de Dietas. dietas, nada surgia efeito. Não surgiu efeito, então eu vou fazer bariátrica, que não foi Uhum. vergonhoso. Uhum. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, É um recurso da medicina, né? entendeu? Porque eu tava diabética, eu tava com gordura no fígado grau 3, a grau 4 já é transplante, eu tava com o joelho estourado, eu moro no primeiro andar de um prédio. Eu não conseguia subir a escada sem a ajuda do meu marido. Mas que ponto que eu. O que aconteceu que eu deixei chegar nesse ponto? Uma pessoa de 37 anos deixar chegar nesse ponto? Aí foi quando eu atinei. Ah, mas pelo SUS é muito difícil. Então eu paguei o convênio durante 2 anos para poder fazer a minha Se programou, cirurgia. né? E fiz a minha cirurgia de bariátrica. Emagreci 62 quilos, 64, uma coisa assim. Está E tô muito lindíssima. feliz, sou muito orgulhosa,
Porque eu inspirei mulheres que estavam nas mesmas condições que eu. Hoje nós somos 9 bariátricas, inteirou 10 essa semana, Coisa boa. né? Fiquei muito feliz com a amiga minha de Curitiba, fez também. E assim a gente vai passando pro próximo. Às vezes tem um dia que a gente não tá bem, a gente liga pra amiga e ela levanta a gente, né? E tem dia que ela não tá bem, ela me liga e é assim, sabe? Essa área nossa é desse jeito. São, E são é que esse desafios, né? negócio, é cuidar da gente para poder cuidar do outro, senão não encaixa. E ninguém faz sozinho, né? Ninguém Não, consegue impactar 2.500 mulheres sozinho. não, Não. Ninguém consegue viver 22 anos na mesma profissão sozinha. Ninguém não. consegue ser mãe, ser profissional, ser fotógrafa, ser tudo sozinha, Isso né? lá dentro, para fechar mesmo. Muitas manicures, isso é para vocês, hein? Muitas manicures têm vergonha de falar que é manicure. O que vocês deveriam entender é o seguinte: vocês já viram advogada sem fazer unha? Eu nunca vi. Uma médica? Ah, Uma engenheira? Os engenheiros. Você chega numa reunião onde só tem empresário. Você já viu a unha deles sem fazer? Não tô falando de mulher, não, tô falando de homem mesmo. Gente, a gente impacta todo o mercado. Isso aí. A nossa profissão ela impacta todo o Uhum. mercado. O mercado inteiro precisa da manicure. uhum. Então, a valorização tem que começar pela gente mesmo. Isso E mesmo. para finalizar, eu queria fazer um exercício com vocês três. Meu Deus. Ô, você fechasse seus olhos agora, você voltasse lá atrás, lá atrás, Lá atrás onde? lá quando Vamos. você tomou a primeira decisão de mudar de vida. Se você tivesse frente a frente com essa pessoa, o que você falaria hoje? Vai devagar. Não vai, Profunda mais. O que não vai. seria ir devagar? Se organize melhor. Se organize Bom, melhor. Escute mais seu marido. É, quando eu comecei, eu fui com uma sede muito grande de impactar, de transformar. E as pessoas, elas muitas das vezes não estão preparadas para a sede que você tem. Então, eu falaria para eu organizar melhor o que eu fiz. Como estudar as melhores formas, planejar melhor. Acho que eu faria isso. Planejaria melhor. Eu ouso te dizer que você fez do jeito certo. Porque senão você não teria me impactado. Entendeu? para quem seria a pessoa que você olharia e falava assim, tá vendo? Deu certo. Pro meu esposo. Que eu sou que vamos. Ele é o, peraí só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Deixa eu calcular, deixa eu pôr aqui. Deixa eu fazer as estratégias. Eu não. Ah, vamos fazer essa viagem? Tá no promoção, a gente divide, vamos. Como que a gente vai pagar? Depois a gente vê. Entendeu? Mas eu acredito no Conad. Eu acredito que foi um projeto que veio. O Conad, eu falo que o Conad ele não veio só do meu coração, ele veio do coração de Deus. Porque ele veio para tratar vidas. Eu acho que tudo que vem para tratar vidas e transformar vidas vem do coração de Deus. E não tem como eu não. Eu falo, toda vez que eu começo o Conad, eu falo: tem alguém aqui que tem alguma coisa contra falar no nome de Deus? Se tiver, eu sinto muito. Eu vou continuar falando. Porque o projeto ele foi feito do coração dele. Isso aí. Karine, você encontrasse com uma pessoa daqui a 5 anos e essa pessoa falasse assim, Karine, me dá um conselho. Eu tô para arriscar em fazer algo na minha vida. Que conselho você me daria? Esses 3 pontos. Ah, não mexe com isso não. Não vale a pena. É muito sofredor. Ó, fica onde você tá, né? Aí é mais confortável. Ou enfrenta tudo, porque eu passei por isso e hoje eu só tenho o que eu tenho porque eu enfrentei. Qual dos três Com conselhos? certeza seria a última opção. Porque
Se ela quer arriscar tudo, eu só tenho que falar. Vai doer. Você tá disposta? Se você tiver, bora pra cima. Porque hoje, olhando pra minha vida, por tudo que eu passei, eu acredito que valeu a pena e vai valer mais ainda, porque eu ainda não terminei a corrida. Eu sei que minha vida vai mudar daqui pra frente. Talvez amanhã eu não vou estar mais fazendo unha. Eu não sei. Mas o que eu sei é que venha o que vier, eu não tenho medo. Só precisa pôr um pouquinho o pé no chão mais. Um pouquinho mais pé no chão. Mas assim, às vezes é bom arriscar, voar. Porque a gente tá parado ali olhando um precipício, às vezes no precipício o barranco é pequeno. Só que a gente tem tanto medo. Por quê, né? Eu olhando para essa pessoa, eu diria a ela, pode ir. Só que sim, vai ter momentos que vai doer bastante. Só que você não vai estar sozinho. Você sempre vai encontrar alguém. O universo, Deus, ele vai colocar pessoas com os mesmos objetivos para te fortalecer. Eu acredito nisso hoje. Eu vejo a Kátia. Hoje a gente está junto no salão, trabalhando juntas. A gente já passou por isso 3 vezes. E não é possível que agora não vai, né? Enfim, o que eu digo é que Deus coloca pessoas, ele move o universo, ele se move quando a gente se move. A gente só não pode ficar parado. E para finalizar, linda, se daqui a 8 anos, Manuela chegar para você e falar assim, mãe, tudo que a senhora fez foi para que eu tivesse o quê? Orgulho de mim. Você pegou no ponto fraco, né? Eu gostaria de ouvir isso deles, né? Do Luiz também. Porque tudo que eu faço hoje e tudo que que a gente passou e passa é por eles, né? Pela nossa família, pelos nossos filhos. Então eu gostaria de ouvir isso. Eu tenho orgulho do que a senhora fez, do que a senhora foi para nós e através da minha profissão, né? Acho que eu gostaria de ouvir isso. Que bom, Acho que meninas. toda mãe, né? Que E eu- bom que você conseguiu, mamãe. Que bom que você Acho que não é desistiu. Que bom, mamãe, que você não passou por cima de ninguém. que bom que você não me ouviu quando eu falei que você estava ausente. Isso. Que bom que você não passou por cima de ninguém. Que bom que você aguentou firme, não passou por cima dos seus propósitos, do que você acredita, do que você acreditava. E hoje a gente está aqui, né? Ser mãe Felizes empresária não é E fácil. eu quero ouvir deles. Mamãe, obrigada, porque hoje sou médica, sou, sei lá, o que quiserem ser, que sejam, né, felizes. Né? Esse é o meu maior sonho, meu maior objetivo. Tudo que eu faço hoje é pensando nisso, que um dia eu quero ouvir isso deles, né? Acho que a gente, como mãe, como pai, Acho que todas nós. é, Todos o nós. nosso Que motivo, o nosso bom, propósito meninas. são eles, né? Uhum. Sim. Tá vendo? Passou rápido, mais de Passou uma rápido. hora. E obrigado pela disponibilidade de vocês. Obrigado, Lu, que é uma semana Daqui para a uma semana. acontecer o maior evento. Eu queria que você aproveitasse agora, 2 minutos mesmo, para convidar quem ainda não foi. Eu fiquei sabendo que só tem mais 20 ingressos, se tem ainda. Nós conseguimos 37 ingressos. Então, eu queria que você convidasse essas 37 mulheres que estão, a cadeira tem o nome delas. Aproveita esse 2 minutos aí de espaço, você e a Micaline, para convidar o povo de vocês para o CONAD que vai acontecer domingo. Então, gente, é o seguinte, hein? Você que é profissional da área de unhas, manicure, nail designer, podóloga, tem desejo de aprender. Ai, não iniciei ainda, mas quero aprender. Esteja no CONAD conosco, dia 17, no Hotel Nobre, a partir das 8 horas da manhã. Vai acontecer das 8 às 18 horas. O CONAD ele veio para transformar vidas. Então, se você tem sede de conhecimento, de transformação, se você está em busca disso, esteja com a gente, porque vale muito a pena.
A pena não, vale a galinha inteirinha, viu? Né, galinha? Isso. Convidar você a virar essa chave que talvez está travada, Né? você não consegue angariar voos altos. Talvez é a oportunidade que você tem e realmente o valor é bem irrisório. Você não vai precisar pagar a caravana. Não. É um evento de Uberlândia. A gente precisa valorizar esses eventos grandiosos que acontecem aqui e se conectar com pessoas e profissionais, mudar, ver como o outro trabalha. Talvez é isso aí que está precisando. Você vai sentar do lado de uma coleguinha que vai te contar a história de vida dela e é ali que você vai precisar estar para mudar, para ter novas estratégias, para mudar o seu novo plano de ação. É importantíssimo. São nesses eventos que tudo acontece. E vai ter acesso aí a pessoas maravilhosas, palestrantes aí que viajaram o mundo inteiro para poder trazer aí conhecimento para todos nós. Chama lá no direct ou no telefone, no Instagram, Conad Neios Oficial. Pode chamar direto lá no direct do Instagram e adquirir seu ingresso, que ainda temos 37. Bom, obrigado por esse tempo. Obrigado, minha linda. Que honra fazer parte disso também. com você. Também. Tá bom? Foi legal, né? Foi. Obrigado. Seja bem-vinda e fique à vontade para participar mais vezes. Estarei aqui mais vezes. É uma honra para mim estar do seu lado, ouvir tanto potencial que você tem. Mulher sábia, mulher valorosa, mãe dedicada, empresária de sucesso. E como é bom estar aqui com você. Obrigado, viu? E para você que nos ouviu até agora, muito obrigado. Fica aqui nosso abraço, fica aqui o nosso carinho. E como eu te falei, se você já indicou para 5 amigas, indica para mais 5. Se inscreve no nosso canal, clica nesse sininho aí agora, porque todos os episódios, e vai acontecer um por semana. E todo episódio você vai ser o primeiro a ser impactado com histórias como essa. Muito obrigado por participar de mais um Papo de Negócio.